Então agora a gente vai ficar com o capítulo 7, onde a gente vai aprender sobre a entrada na arca e o dilúvio global. Mas, como sempre digo, tem muito mais assuntos aqui que não são explorados, não são passados para a gente. Disse o Senhor a Noé: entra na arca tu e tua casa, porque conheço que tendes sido justo diante de mim no meio desta geração, de geração em geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea. Isso do animal limpo levará 7 pares. Então muitas vezes dizem que Noé levou um casal de cada animal. Não, ele levou 7 dos animais limpos e 7 dos animais imundos. 7 dos animais limpos, né? E um par do macho e da fêmea dos animais imundos. Por que ele mandou, ele levou? Isso a gente está no segundo, final do segundo. Porque os limpos eles serviam de oferta, né, oferenda a Deus, né? E também eles serviam como para leite, eles serviam para lã, né, para tudo isso. Então, animais limpos eles servem ao ser humano com propriedades, e os animais imundos são aqueles animais que não servem, né, para um animal com propriedade. Para o animal ele vive, e o ser humano ele não precisa daquele animal para ter propriedade com ele. Por exemplo, elefante, hipopótamo, jacaré, esses animais são ditos como animais imundos, né? Versículo 3: também todas as aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Os animais, eles têm um grande... os animais dos céus, os pássaros, eles têm um grande trabalho em plantar. Porque quando ele come a fruta e sua semente. E nisso ele vai plantando em todo o território na terra. Versículo 4: porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Então vou parar aqui rapidinho, né? No próximo vai ser o 5º, para falar sobre o número 7. O número 7 ele é um número de Deus. Ele é um número de ciclo, um ciclo fechado de perfeição. A gente viu o número 7 no início da terra, quando Deus fez tudo, né? No 6º dia ele terminou, do 7º ele descansou. Então, fim de um ciclo. Isso significa o número 7. É o número de perfeição. Nós fomos enganados a vida toda, que diziam que o número 7 é um número de mentiroso. Mas não, esse número te escondem de você. Esse número é um número de Deus, é um número disso. O fim do ciclo é um número de perfeição. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de toda réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca de 2 em 2. Quando dizem que entrou 2, não é que entrou só 2, o casal. Ele entrou de 2 em 2. A filhinha de 2 em 2. O macho e a fêmea um do lado do outro. Em 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus e se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé,
sua mulher e suas filhas e seus filhos, e eles todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejavam sobre a terra segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e todos os pássaros segundo as suas espécies, e tudo que tem asa, de toda a carne em que havia fôlego de vida. Entraram de dois em dois para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como lhe havia ordenado. E o Deus fechou a porta. Veja aqui que o Senhor fechou a porta após eles entrarem, os animais, Noé e sua família. Mais uma vez aqui foi Noé, Deus, ele colocou anjos para fechar as portas. A arca, ninguém entrou, a água não entrou, o dilúvio não afetou, tudo porque ele foi protegido por anjos ao redor, do lado de fora da arca. Daqui a pouco eu vou te explicar por que disso. O dilúvio. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca sobre toda a terra, predominaram as águas que cresceram sobremodo na terra, e a arca, porém, vogava sobre as águas. A arca, no caso, flutuava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. Existem estudiosos que dizem que é impossível, mas também existem arqueólogos que já viram que, por exemplo, aqui na Chapada Diamantina, já acharam peixes, acharam fósseis de peixes do mar em cima dos montes, que também é impossível chegar lá, aqueles peixes lá em cima, é impossível, ou seja, se Deus disse que aconteceu, aconteceu, cobriu a água todos os montes da terra. Prevaleceram as águas, aqui, versículo 20. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos, animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que voavam na terra, e de todo um homem. Então, pior aqui, assim, o que é que aconteceu? Vocês viram que tinham os Néfilins, e eram criaturas, né, que tinham tido relações de anjos com mulheres. E esses anjos permaneciam na terra, eles não queriam voltar para o céu. Então era preciso que eles fossem julgados pelos erros que eles estavam fazendo. Só que eles estavam vivendo na terra tranquilamente, mas eles precisavam voltar ao céu, aos céus, para poder serem julgados. Por isso teve o dilúvio, entendeu? Para poder eles não. E assim, por que Deus fez o dilúvio em toda a terra, matou tudo, homem, mulher, criança, gigante, os animais, tudo? Porque os anjos, eles podem se materializar dentro de corpos, tanto de mulher quanto de homem, quanto de animais. Então era preciso que toda a carne na terra morressem, e para que não tivesse eles não tivessem como entrar em nenhum animal, e ainda assim ainda esses animais pudessem, né, sobreviver à sua linhagem, eles ficaram vivos dentro da arca, e a arca protegida pelos anjos do lado de fora. Por isso eles não conseguiram entrar na arca, nem se apoiar na arca. Então eles tiveram que voltar aos céus para poder serem julgados por Deus. Por isso houve o dilúvio. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Assim tudo que havia na terra morreu. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem e o animal, répteis e aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150
50 dias predominaram sobre a terra. Próximo agora a gente vai ver o capítulo 8, onde a gente vai ver sobre as águas, né, começaram a diminuir, começaram a cessar.